Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dentística em Doses. E mantendo a surpresa dos 2 episódios anteriores, 0 de dentística, mas quase 0 de odontologia. Hoje, agora com a minha filha, Giovana. Bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Sou Giovana. Surpresinha, né, minha filha? Uhum. Mas eu adorei a ideia. Eu gosto dessas coisas. A Paula nos causou um certo cheque. É. Querendo que a gente esteja junto no podcast da dentística. E a gente tem que bater papo, minha filha. Então vamos conversar, né? E a Paula não fez nenhum roteiro, então era tudo dentro do que a gente imaginava. É improvisado mesmo. Então, já que é uma homenagem ao Dia dos Pais, que sirva para todos os pais, na minha cabeça, eu elaborei assim, os papos que eu tenho com cada um dos filhos. Uhum. Com você, vamos falar sobre a sua decisão mais recente, né? Tem 17 anos, vai para completar os seus 18 e está próximo a decidir o que você vai seguir na sua vida, né? O que você quer ser quando você crescer? Quando eu crescer, eu quero ser dentista. Eu decidi recentemente que eu quero odontologia na UFG, aqui em Goiânia. Mas para mim sempre foi muito difícil escolher o que eu queria, porque eu nunca quis algo que fosse acordar e fazer a mesma coisa todo dia. E eu acho que escolher a dentística foi muita inspiração na sua rotina, porque nunca foi a mesma coisa para você. Você sempre fez várias coisas diferentes, viajou, deu aula, conheceu várias pessoas, aprendeu várias línguas. Então, para mim, eu não quero uma vida igual, monótona e sem graça, sabe? Desde pequena eu nunca quis nada, ao mesmo tempo quis tudo, quis direito, eu quis ser bailarina, eu quis ser apresentadora de TV, eu quis ser aposentada, que eu amava essa vida de aposentada de viajar, mas eu acabei escolhendo a odontologia esse ano, do ano passado pra cá, que eu fiz uma orientação profissional e tal, e eu fiquei muito em dúvida entre duas, mas eu acabei escolhendo a odontologia mesmo, que eu acho que eu vou ser muito feliz. A Giovana sempre foi muito acelerada, né? Você sempre foi muito acelerada. Os sentimentos para você são sempre a flor da pele. E o que você pensa, você fala normalmente. Eu lembro que estava eu e meu pai, e você novinha, pequenininha. E eu fui... meu pai e minha mãe nos criaram, eu e meus 2 irmãos, nós fomos treinados, talhados, forjados para o trabalho. Nunca tivemos uma conversa de pais e filhos lá em casa sobre a importância do dinheiro, enfim, nada relacionado à cédula, à moeda, era só trabalho. E o meu pai e minha mãe sempre nos deram um exemplo de trabalho. E acho que eu e os meus 2 irmãos seguimos nesse mesmo caminho. O trabalho é o que nos move, é o combustível do dia a dia. E meu pai, ao longo da vida, tirando o Léo que tá tossindo... Isso que eu tava segurando pra não rir. Como é que pode, né? Nasceu, o problema dele é o nascimento. Voltando aí, e meu pai sempre trabalhou e tem hoje quase 80 anos, minha mãe 70 e lá vai, e trabalham até hoje. E eu lembro que você era novinha, sentado eu e meu pai te perguntou o que você quer ser, e você falou que era pra ser aposentada. Meu pai quase infartou. Aí ele respirou e falou, mas como assim aposentada? E você, com a linha de raciocínio, virou para ele e falou assim, presta atenção, avô. Olha, a gente forma, trabalha a vida toda para aposentar, então eu já vou aposentar desde agora, porque eu já vivo a vida de aposentado. Eu lembro disso direitinho. Mas escolheu agora a odontologia, né? Eu te obriguei? Deixe claro isso para todo mundo. Foi uma obrigação? Não. Não?
Eu nunca me senti pressionada pra escolher, porque você e minha mãe sempre deram uma abertura de tipo, se eu quiser ser bailarina, vocês vão me botar numa escola de balé e vão dar. Ai, desculpa, e vão dar tudo pra eu ser a melhor bailarina, né? Então foi algo que eu senti. Eu sempre gostei de participar da sua rotina, ir pros congressos, ver como é que funciona. Eu já vi a minha mãe trabalhar também, então eu acho que eu tenho uns trejeitos, sabe? E você sempre quis ter algum filho que fosse dentista e seguisse. E você mesmo me falou que você sentia que eu ia ser a que seguiria o seu caminho, né? Então, sei lá, eu fico lisonjeada de seguir o seu caminho da minha mãe também. E não sei, eu acho que, sei lá, é pra ser assim. Nunca foi algo de pressão de que eu tenho que ser, que eu tenho que seguir. E que, mesmo você sempre falando que queria alguma filha que fosse dentista, nunca foi de pressão, sabe? Tipo, nossa, meu pai, ele quer, então eu vou ser. Não foi indiretamente, foi algo que eu senti que eu queria ser. Até porque eu não vou fazer, eu não sou de fazer o que os outros, assim, querem, esperam ou me pressionam, então... Você é uma criança, adolescente, mulher de personalidade muito forte, né? Muitas vezes a sua opinião você emite com tanta força que chega a se emocionar, né? Eu me lembro das suas participações em torcidas nos jogos da escola, grita, briga, porque você tem esse sentimento à flor da pele e você também tem convicções muito, muito sólidas assim sobre as suas decisões. Não te pressionar, primeiro, é parte da minha personalidade. Eu acho que cada um de nós aqui, como ser humano, está viajando a própria viagem espiritual da evolução. E parte dessa evolução é escolher, exercer a condenação divina do livre-arbítrio. Você precisa escolher. Mas eu confesso que eu fiquei bastante feliz. Assim. E eu e a Paula sempre analisando os 4 filhos, os 3 que têm opção de escolha, que é você, o Léo e a Rafaela, a gente sempre deixou democraticamente. Que escolhesse. Então, e a gente sempre te viu, eu e a Paula, a gente analisando, falando, vai ser ela, porque ela tem tudo para isso. Muito do resultado que a gente viu no próprio teste vocacional que você fez, né? O que deu lá naquele teste? Você indicaria para a juventude, assim, ou mesmo para os pais que nos ouvem, a oferecer essa oportunidade para os filhos, você submeter um teste vocacional para poder escolher a profissão que vai seguir para o resto da vida? Eu indicaria, porque foi uma oportunidade muito boa para mim, porque além de você saber o que você vai ser quando você crescer, você também tem opções, porque o que eu fiz, a pessoa, ela não falou, você tem que ser isso. Ela me deu opções, e você se conhece também, porque ela faz uns testes de personalidade. Então, ao mesmo tempo que você vai vendo o que você quer ser, você vai se conhecendo, ver qual a sua personalidade encaixa em qual profissão melhor. Então, eu indicaria, porque foi muito bom para mim. E muito da minha orientação profissional deu as duas, que era arquitetura e odontologia, que foi, para mim, foi uma decisão muito difícil de tomar. Mas as duas, se parar para pensar, têm o mesmo objetivo, que é fazer uma estética, construir. E eu também sou muito perfeccionista. Então, tipo, pra mim, a coisa tem que estar perfeita. E eu não sou uma pessoa muito paciente, mas eu tenho paciência até a coisa ficar perfeita. Até eu gostar. Então, eu acho que as duas profissões me proporcionariam a mesma coisa, que seria transformar algo em bonito, sabe? Uma coisa bem visual. Então, eu acho que combina com a minha personalidade. Então, já que a gente está no Dentística em Dose, eu tenho uma primeira frustração da profissão para você. Não existe perfeição na odontologia. Mas seguramente vai ter muita coisa que converge com a sua personalidade, que é equilíbrio, forma, regramento, obediência. A odontologia tem muito isso. Você tem um senso estético apuradíssimo. Apesar de 17 anos,
das pessoas que eu já convivi, a sua percepção estética, a sua percepção de forma, de equilíbrio visual é único, é diferente. Sem querer fazer propaganda da futura dentista, mas a sua personalidade, isso é seu, é nato, é algo assustador. A sua percepção para o equilíbrio estético, para a forma, é algo assustador. E eu fico cada vez mais inchado, né, de saber que teremos uma dentista na família. Esses são papos que a gente tem, né? Agora vamos pensar assim, o que você lembra da nossa relação na infância? O mais antigo que você lembra? Ai, meu Deus. Eu tenho uma memória muito boa, que tem duas, na verdade, que você sempre fala, minha mãe comentava também, que a gente tomava banho junto. A gente sempre tomava banho junto quando era pequenininha, tem várias fotos. E também você me fazia dormir, que você sempre fazia dormir, tinha que cantar e ficar me balançando no colo, em pé, principalmente em pé. Tem vários pequenos pontos, assim, que eu me lembro, porque infância é difícil lembrar direito. Mas eu acho que essa também tem uma particular, mas você já sabe, eu acho que a gente vai deixar essa mais baixo mesmo. Mas a história da Branca de Neve. Essa era muito boa também. Tem muitas histórias, né? Da Branca de Neve. Como é que não tem jeito de explicar essa, né? Não, eu acho que a gente pode deixar quieto. De maneira mais fácil, para resumir, assim, a Giovana, sempre que ela me exigia, ela sempre foi mandona e cabe ao pai obedecer. Então ela pedia para eu contar a história. Mas não era assim, era uma vez uma princesa, tinha que teatralizar, né? Então tinha toda uma teatralização na voz, e aí ela vivia a história, né? E a Giovana, para dormir, ela no meu colo, ela pedia o cucuvelo, que era o cotovelo. Então ela só dormia passando a mão no meu cotovelo, fazendo assim, bem suavemente. E eu passei com a Giovana especificamente 6 meses dormindo em pé todas as noites. Porque eu não sei o que tinha nela, qual que era o espírito que estava obsediando ela, mas ela botava ela no berço, ela abria o olho e berrava. Era como se fosse a Elza Soares gritando dentro de casa. Assim. Nossa. Era um trem impressionante, então eu tinha que botar no colo. E não podia sentar no sofá, não podia fazer nada que não seja em pé. Então eu ficava balançando, encostava na parede, ficava balançando na parede, durante 6 meses dormia de pé. E foram 6 meses bastante intensos, assim. E aí ela ficava me olhando, assim, olhando no colo e ela me olhando, assim, até ela fechar o olho. A hora que ela fechava, eu tentava botar no berço, ela abriu o olho. Então era 6 meses. Mas foi impressionante que quando completou 6 meses, ela dormiu. Então acho que foram 6 meses de teste vital. Acho que é por isso que eu aprendi a dormir pouco. Nossa! 6 meses. Às vezes eu precisava de um apoio primeiro, né? Ver como que se fica em pé. Ou testando a presença do pai. Pode ser também. Falando nisso, para quem nos ouve, qual que é a participação do pai na vida de uma filha? Não a minha necessariamente, mas para quem nos ouve nesse momento de bate-papo, qual que é a importância do pai na vida de uma filha mulher? Assim, no geral, eu acho muito importante ter a figura masculina, paterna principalmente, na vida de uma filha pra guiar, assim, sabe? Mas da minha, particularmente, tem 2 palavras que me vêm à cabeça, que é proteção e apoio. Porque desde pequena você sempre me protegeu, pode ser em qualquer coisa. Igual eu era muito chorona e todo mundo falava que eu era muito chorona. Aí você sempre, tipo, me blindava, assim, sabe? Era minha, né? Exatamente, até hoje, né? Então eu acho que proteção, porque eu sinto que você sempre vai me proteger de pode ser qualquer coisinha, assim. E apoio de todas as nossas conversas, todas as vezes que eu te procurei, ou você me procurou porque tinha algum problema, assim. Você sempre mostrou um apoio e não que você tava me colocando num pedestal ou tipo, brigando comigo. Você sempre chegou já apoiando, sabe? Então, pra mim, são 2 palavras que a figura paterna pode trazer, proteção e apoio.
E principalmente você, papai, porque você, pra mim, é um pai diferenciado, porque você se faz presente, você se faz como um pai moderno, sabe? Porque você não é aqueles pais que mostra ciúmes, ou que não liga pra filha, ou que, tipo, não escuta, sabe? Essas coisas. Ou muito machista. Não, você sempre deixou eu e a Rafaela, assim, livres, mas você também sempre vai proteger a gente, sabe? Então, pra mim, é muito especial ter você como meu pai. Tenho muita sorte, papai. Esse foi mais um episódio do Dia dos Pais e Dentística em Doses. Nos vemos nos próximos.